percepção de Jéssica e Rinaldo sobre esse Khalil Gibran, sobre esse autor. Rinaldo é um mentor que você já conhece, que a gente tanto ama. Jéssica é uma guerreira, guerreira da luz, também uma iniciada e mentora, né? Que chegou na escola mais recentemente do que Rinaldo e mostrou para que veio. Já deu tema lá na escola, não foi, Jéssica, presencial? Não, esse é o meu primeiro tema, na verdade. Eu fiquei isso na cabeça, que eu me lembro que você foi convidada para dar um tema presencial, não foi? E teve um obstáculo. Aí eu não consegui. Exato. Hoje é a minha Pronto, aí as estreia. coisas se passaram e agora a estreia dela vai ser na sala virtual. Nem por isso menos intenso. Tá mais tranquila, tá mais light. Tô ficando mais tranquila. O meu guia também me ajudou, meu parceiro, né? Ele me auxiliou bastante. Estou me sentindo mais confiante, tendo essa parceria ao meu lado, confesso. Vamos junto. Vocês querem que a gente faça a pergunta ao final ou a gente pode interagir durante o tema? Então, a gente pensou em interagir durante o tema, tanto é que o tema já tem alguns questionamentos, né? Algumas reflexões, mas aí é aquilo, né, pessoal? Vocês se sintam à vontade, né? Porque, querendo ou não, são reflexões, percepções das nossas vidas. É em cima, né, da obra do profeta, mas cada um vai falar daquilo que lhe toca, do que já vivenciou, né? Da sua percepção mesmo. Então, a gente pensou em fazer realmente essa interação enquanto for dando cada tema. É isso, Rinaldo. Isso aí. Corrija aí se eu estiver equivocada. Tá certo, é certíssima. Muito bem. Dito isso, vamos fazer a nossa concentração e emanar boas energias para esses dois ser inspirado, né? Então, no 3, vamos lá. 1, Abram 2, seus microfones. 3, abram seu microfone. Venha de onde vier, Venha em paz. Em paz. Nosso mestre É Jesus. Vamos lá, a sala é de vocês. Suzana, tu passa para eu poder colocar o slide. Eu vou passando daqui, viu, Jéssica? Joia, perfeito. Oi? Peraí, só um minutinho. Já tá gente. contigo, Rina. Rapidinho, só para eu compartilhar. Pronto. Tá aparecendo já? Tá sim, Rinaldo. Pronto, pode ficar à vontade aí, Jéssica. Joia. Então, primeiramente, boa noite, né, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Alguns me conhecem, outros não. E realmente a gente preparou esse tema com muito carinho, né? E com muito cuidado para que realmente possa ser proveitoso para todos vocês, para todos vocês. E aí, né, a gente vai trazer reflexões sobre nossas vidas de acordo com a obra O Profeta de Khalil Gibran. Pode passar, Rinaldo. Então, para a gente, né, só contextualizar um pouquinho e saber, né, quem foi Khalil Gibran, né? Porque às vezes a gente conhece muito a obra, mas não conhece o autor, né? Quem foi que formou tudo isso. Então, Khalil Gibran foi um ensaísta, um prosador, um poeta, né, um pintor de origem libanesa, né? Também foi considerado um filósofo, embora ele, né, não se considerasse, né, não aceitasse, de certa forma, esse título. Eu não sei se tá o teu cursor, eu acho que está em cima do slide. Oi, saiu agora? Não, mas tudo bem. Vamos lá, né?
Então, ele estudou literatura francesa romântica e árabe, né? A partir dos seus estudos, né? E a sua carreira se estabeleceu quando ele começou a escrever para o jornal Al-Moharje. Não vou me arriscar a dizer, né, a pronúncia adequada. Em 1905, né, o seu primeiro livro foi publicado. E aí a maioria dos seus artigos e livros criticavam o Estado e a Igreja, né? Então, alguém que já chegava aí, né, com uma ideia um pouco contraditória para o que se via na época, né? Então, devido a isso, ele foi excomungado, né, pela Igreja da Síria, por realmente, desde sempre, né, já indagar, questionar, colocar a sua percepção acerca de temas relevantes, né? E acho que se a gente for fazer uma comparação, muitos, né, pensadores, muitos mentores sofreram isso de certa forma, né? Aquelas pessoas que indagam, que questionam, né? Muitas das vezes fogem um pouco aí da curva e elas, né, sofrem de certa forma uma represália daqueles sistemas mais, né, fechados. E eu acho que não é o que a gente vivencia aqui, né? Totalmente ao contrário. Então, a gente já vê essa comparação, de certa forma. E aí, em 1920, ele se tornou um dos fundadores de uma sociedade literária chamada O Laço da Pena. Em 1923, publica O Profeta, que foi, né, a sua obra, uma das obras de maior relevância, é uma que tem, né, até hoje um alto índice de vendas, então é algo que colocou ele sempre ali em evidência, né? Se a gente for ver, é uma das obras principais de Khalil Gibran, né? Sendo que a mais notável, né, vocês podem conhecer, eu, sinceramente, não conheço. Eu ouvi falar do Profeta através do mentor, em alguma aula mencionando o Profeta, né? Mas a obra mais notável dele é Jesus, o Filho do Homem, né? Foi escrito em 1928, onde ele vem a falecer alguns anos depois, né, de insuficiência hepática, problemas cardíacos, né? Também teve uma vida um pouco boêmia, né, de acordo, né, com o pessoal daquela época, né, que escrevia, era mais romancista e, né, mais boêmio, de certa forma. E aí, Mansur Shalita colocou que Gibran não era um filósofo, né, no sentido transcendental da palavra, né? Não trouxe uma nova doutrina, uma nova interpretação do universo. Ele era um filósofo no sentido humano da palavra, um pensador e um guia. Eu acho isso, né, sensacional quando ele coloca um pensador e um guia, né? E um filósofo no sentido humano. E trouxe o que talvez mais falte à era atual, tão rica e tão pobre ao mesmo tempo. Uma nova fé no homem, uma nova fé na vida. Então, Gibran redescobriu o papel do coração. Se meu colega quiser comentar algo, fica à vontade, tá? Não, assim, ele é interessante que, de uma certa forma, a gente vê muito, né? Embora esteja aí o Xalita falando da questão dele não ser um filósofo transcendental, mas a gente, na filosofia dele, a gente vai pegar muito assim, colocar muito como filosofia espiritualista, né? Os conceitos que ele traz, as ideias que ele traz, são muito coerentes com várias linhas, né, dentro da filosofia espiritualista. É bem interessante, assim, é uma linha que assim, você não dá para interpretar, você pega o texto e facilmente você faz uma ligação com alguma coisa, seja no budismo, seja em alguma outra crença. Então é bem interessante, muito interessante. Agora, eu acho bem legal quando ele fala essa questão realmente da fé no homem, né? Que a gente não pode perder. E aí, como é que se inicia, né, o profeta? O que é o livro Profeta, de certa forma? Então, quando a gente vai lá iniciar a ler a obra, então o que é que se diz, o que é que a gente encontra logo no começo, né? Então, a gente lê que Al-Mustafá era o escolhido e o bem-amado, né? E havia esperado 12 anos na cidade de Orfalese por seu barco.
que deveria voltar e levá-lo de volta à ilha onde nasceu. Então, ele traz, né, essa introdução acerca do que vem, né, das temáticas do livro, né? E aí, no 12º ano, ao 7º dia do mês da colheita daquela cidade, né, Al-Mustafá subiu a colina e olhou para o mar. E aí ele viu seu barco chegando juntamente com a neblina, né? Aquele momento do reencontro. Então, os portões do seu coração se abriram e sua alegria voou até o mar. É bem poético, né? Essa passagem. O livro todo, ele é de certa forma poética, né? Então, quando a gente lê essa introdução, né, que ele encontra ali, ele está na espera, ele sabe que esse momento de retorno, de reencontro, ele vai chegar, né? Então, ele está sempre preparado para isso. E quando o povo que convive com ele percebe que chegou o momento dele retornar, aí é que eles começam a perceber, de certa forma, o valor daquele homem que conviveu com ele por tantos anos, né? E que em certos momentos foi, de certa forma, deixado de lado, né? E aí, nesse momento, ele diz para si mesmo: será o dia da partida, o dia do encontro, né? Então, é sempre um paralelo que a gente faz, né, em outras filosofias, né? A partida é, em algum momento, um encontro. É uma partida para uns, mas é um encontro, um reencontro em outros momentos, né? Então, já começa a reflexão a partir do que ele vem colocando, né? E aí, antes de que ele pudesse partir, Almitra, que é uma profetisa, pede a ele, antes que nos deixe, que fale para nós e nos conte a tua verdade, né? E eu acho interessante quando fala a tua verdade, porque é isso, assim, falando realmente de um ponto de vista muito pessoal, é isso que eu acredito. A verdade é a verdade de cada um, né? A gente sempre vai ter pessoas que têm um conhecimento maior, né? Que são mentores, que são guias, mas ainda assim a verdade é algo muito individual, né? É muito de cada um. Então, nesse momento, ela pede, né, de forma humilde, de forma consciente, que ele, né, como uma pessoa de maior consciência, traga a verdade, né, para aqueles que estão ali, talvez sem compreender a grandiosidade daquele homem e daquele momento de partida, né? E então ele responde: povo de Orfalese, o que eu posso falar, exceto do que ainda está se movendo dentro de vossas almas, né? Então, o que ele vai começar a trazer é aquilo que já está dentro de cada um de nós, de certa forma, mas de muitas vezes escondido, né? Ou não revelado. Então, é isso que ele começa a trazer com os temas que ele vai abordando, né? As pessoas vão perguntando, né? Pode até passar, se você quiser comentar, meu colega, fica à vontade. Bem rapidinho, só duas coisas. Primeiro, interessante aí essa questão aí do número, né? 12º ano e 7º dia, sempre tem essas numerações, né? Mas, assim, eu queria só rapidinho comentar, dentro do que Jéssica falou, como a gente tem que prestar atenção ao presente, né? Como Jéssica falou aí, será o dia da partida, o dia do encontro. Ela fez uma observação em relação a isso. E quantas vezes a gente não deixa passar o tempo? E às vezes a gente não tem a oportunidade de ter esse encontro no dia da partida. A partida é inesperada. Nesse caso, ele viu o barco chegando, teve tempo de se despedir, né? Teve tempo de ter esse encontro. E muitas vezes a gente empurra com a barriga, vai, e não tem o dia do encontro. Só tem o dia da partida, né? Tem o dia do reencontro, mas aí já é uma outra história. Mas a importância de dar esse valor ao hoje, né? Exato. Então, aí é o que eu já pergunto para vocês, né? O que você perguntaria se soubesse da partida do profeta? O que é que vocês poderiam perguntar se soubesse que ele iria? Eu sei que ele vai. Chegou o momento da partida. Sobre que temas?
É. Pode ser qualquer coisa, pode ser um tema, pode ser alguma informação realmente mais específica, alguma coisa. E aí? Alguém se sente à vontade? Vamos tornar a pergunta mais pessoal e imaginar que o profeta seja negão. O que você perguntaria se soubesse da partida de... Sim. Tá bem baixinho, Drick. Então, Adriano, deixa eu só falar então, porque já ficou baixinho. E Adriano falou uma coisa que na hora que a gente colocou essa pergunta, a gente também pensou, né? O que você perguntaria se soubesse da partida do profeta? E aí Adriano colocou se o profeta fosse, né, Hamilton, se fosse negão. O que é que vocês perguntariam? E foi uma coisa que na hora que a gente montou, a gente também perguntou, né? Se questionou o profeta sendo negão. Eu vou responder a pergunta de Lara. Ela passou aqui agorinha, eu disse que se ela soubesse da morte de Nego naquele dia, É porque tem uns gatinhos abandonados na minha escola, eu penso que é ele. ela disse que perguntaria: tu pode voltar como um gatinho para mim? Porque ela disse que quando eu fico cuidando dos gatinhos abandonados no caminho da escola, ela sempre lembra dele. Eu estou ainda pensando aqui o que eu perguntaria, mas eu pediria para ele me dar certeza que eu o reencontraria. Eu perguntaria, na verdade. Mesmo sabendo aqui, eu queria sentir. Mas eu acho que no sentido, na verdade, da pergunta é que última aula você gostaria de receber? Não seria isso, mais ou menos, Jéssica? Também, também. E Um também, tema, né? Para falar um tema. não, poderia ser um tema, poderia ser algo mais, né, pessoal mesmo, como o Tati falou, como Lara falou. Eu achei engraçado isso de Lara falar, porque eu acompanho, né, o grupo, apesar de não interagir tanto, eu sempre vejo Tati comentando sobre ela. E eu sinto que ela é uma pessoa que tem muita sensibilidade, né? E ela falar isso, né, eu iria saber se ele iria trazer um gatinho, né? Não foi isso, Tati? Para ela. Então, assim, isso vem, eu acho que está muito associado ao cuidar dela, né? E o cuidar está muito associado ao doar, né? Porque quando a gente cuida, a gente doa, né? Então, é algo que a gente também trouxe até aqui, falar sobre o doar, né? Então, poderia ser um tema, o que é que a gente queria, gostaria de aprender mais, porque a gente tem sempre aquela sede de conhecimento, né? Mas poderia ser algo mais íntimo, como eu vou te reencontrar, mesmo sabendo que dentro de nós essa resposta já está respondida dentro de nós, né? A resposta ela já existe dentro de nós, mas é porque a gente quer tanto a certeza, né? A gente quer tanto algo palpável, a gente ainda é tão material, né? Que a gente precisa de algo para nos sustentar e confirmar uma resposta que já está dentro da gente. Então, acho bem interessante quando E vocês assim, pode colocam ser que, dessa forma. e de repente, gente, assim, obviamente que a gente está fazendo a pergunta, né? E dentro do livro são temas, realmente, como a Suzana falou, são aulas, né? São temas. As pessoas perguntaram de forma genérica sobre vários temas. São 28 temas. Obviamente que a gente não vai falar dos 28. A gente separou, aí a gente, em comum acordo, viu os sete temas para trabalhar. Mas, assim, nesse momento também vale uma reflexão, de repente, se você lembra, e não precisa dizer, responder, obviamente, alguma coisa pessoal que gostaria de ter perguntado e não perguntou, né? Porque, de qualquer forma, vale como um aprendizado da gente viver mais, né, o momento. Então, a gente vai trazer aqui alguns temas, tá certo? Para comentar. Não daria para trabalhar o livro todo. De antemão, já ficou bem claro, tanto por Jéssica, né, como por Adriano, que a gente vai trazer a nossa verdade, vai trazer a nossa reflexão, o nosso entendimento, compreensão sobre o tema, né? Adriano já começou colocando o sarrafo lá em cima, a expectativa dele, se for nesse nível, já pode parar aí, Adriano, e vai jantar com as meninas, alguma coisa, porque
Lúcia Helena Galvão aí já é demais. É, Mas não assim, estamos lá, não. Ó, mas se eu tivesse que perguntar, se eu soubesse, eu ia perguntar a Negão assim, tem certeza que tá na hora? Pense bem. Pense Rinaldo direitinho. Rogério quer falar. Tô tá Verdade. certo. É porque eu estou aqui com o slide, não dá para ver nada e o comentário não dá, mas fica à vontade, fica à vontade. Só concluindo assim, brincadeiras à parte, a gente realmente nunca sabe qual vai ser a hora da partida, né? E por mais que a gente tenha certeza do reencontro, pessoalmente falando, ele não ameniza a insegurança que a gente sente. Ele não ameniza, né, todo o caldeirão de emoções que a gente é provocado a sentir quando a gente precisa vivenciar esse distanciamento. A gente sabe sim que é temporário, mas o tempo é uma realidade dura para a nossa condição. Se, para um ponto de vista espiritual, 100 anos é um piscar de olhos, para o nosso ponto de vista, não é. Para a nossa condição atual, não é. Então, a gente não pode menosprezar o tempo dessa separação. Assim como a gente não pode menosprezar e deixar de valorizar o tempo da convivência. E eu acho que é isso, né, que a pergunta me remete. O que você perguntaria se soubesse da partida? Quando eu leio essa pergunta, eu me lembro que eu não sei quando será. E quando a gente não espera, a gente precisa ficar alerta. Ficar de alerta e vigiar é uma coisa que sempre precisa ser lembrado a nós mesmos. A gente precisa se lembrar disso. Porque viver o momento é muito importante. Viver esse momento agora, conversando com vocês, refletindo sobre isso, sabe? E para mim, a verdade que me toca é a verdade que eu vivo. Eu não acredito que haja uma verdade individual, não. Eu acho que a verdade é uma só. Dela nada se acrescenta e nada se retira. Mas a gente vivencia ela como a gente pode. Não é a verdade que se dobra, mas é a gente que colhe o que pode. Segundo o que a gente pode, a gente vivencia essa verdade. Mas a verdade é uma só, para mim, para a humanidade inteira, para a espiritualidade inteira. Santo Agostinho falava que Deus é a verdade. Então ele não pode mudar, né? Paulo dizia que Deus é amor, mas Santo Agostinho dizia que Deus é a verdade. Então, do meu ponto de vista, se Deus é a verdade, o que me resta é buscar, vivenciar cada vez mais o entendimento e a compreensão dessa verdade. Então, a minha pergunta seria nesse caminho, né? Será que eu estou no caminho certo, nem não? Será que eu estou fazendo da forma correta a busca? Podia ser melhor e provocar essa conversa como uma forma de manter em mim a chama dessa busca, desse intento de ser o melhor possível. Já falei demais, vamos lá. Rogério, né? Rogério quer falar, e Ivane também. Oi, é sobre o que perguntar, né? Imediatamente aparecem na cabeça milhares de questionamentos e de perguntas, mas eu não perguntaria nada, porque a resposta, como Jéssica falou, está dentro de nós. A gente sabe, a gente quer apenas uma confirmação, especialmente para questões existenciais. Eu perguntaria sobre como crescer espiritualmente, como ser uma pessoa melhor, como ser o melhor possível em todos os aspectos da vida. E a resposta seria uma: a meu ver, ame, amor. Amor sem limite, amor infinito, não só a si próprio, como a todos. Então, todas as perguntas que eu consigo imaginar que eu julgo importantes, a resposta final é ame, como Jesus Cristo ensinou, como o mentor nos ensinou, como todos os grandes mestres nos ensinaram. Então, eu acho que eu não perguntaria nada e simplesmente agradeceria por já ter nos ensinado em diversas vezes que o amor, na minha visão, é a chave de tudo. Perfeito. Ivane quer falar? Olha só, no dia que Nego foi para o hospital, eu tinha chegado logo cedo lá
e comecei a trabalhar com ele e estava fazendo o controle da saturação de oxigênio dele, né? Aí nisso eu tinha feito ozônio, fiz ozônio retal nele. Aí ele disse: Eu tô com vontade de ir no banheiro, filha, posso ir? Eu disse: Pode, vai. Mas olha, vai, mas eu tô aqui do lado de fora. Qualquer coisa você me chama. Ele disse: Por quê? Eu disse: Se você se sentir cansado. Ele disse: Não, eu não vou. Aí eu fui lá fora, fiquei lá fora um pouco. Só que logo depois fiquei lá fora para ele poder ficar mais à vontade. Logo depois eu voltei, foi exatamente quando ele estava saindo do banheiro. Aí ele saiu cansado, né? E eu disse para ele: Nego, você cansado desse jeito, só tem uma coisa para a gente fazer. Eu tenho que te levar para o hospital. Aí ele olhou para mim, né? E disse: Você acha que é melhor? Eu disse: Acho sim. Aí botei a saturação nele para ver a saturação. Eu disse: Olha aqui, ó, tá mais baixa do que deveria estar. Eu não posso fazer nada. Vamos para o hospital. E eu então faria a mesma pergunta que eu fiz para ele naquele dia. Eu faria de novo, diante da colocação que ele fez para mim. Ele me disse assim: Filha, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir e estou pronto até para não voltar. Se tiver chegado a hora, eu estou pronto. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: Você está bem? E a resposta dele foi: Tô e estou pronto. Vamos embora. Então eu faria a mesma pergunta para ele. Naquele dia eu não sabia que ele estava para partir, mas se hoje eu soubesse, eu olharia de novo nos olhos dele, na porta do banheiro, e perguntaria: Você está bem? E quando ele me respondesse de novo que estaria, eu aquietaria meu coração, porque ele estaria na mais numa fase. E que foi isso que ele ensinou, que ele vivenciou isso nos últimos dias, nos últimos tempos. Foi exatamente isso. Então pode fazer muita falta, sabe? Muita. Mas eu sei também que foi no momento certo. Então eu faria a mesma pergunta: Você está bem? Pronto. E essas perguntas, esses gestos, tanto de Ivane, como de Rogério, como do mentor, Adriano, eles vão estar contemplados aí em alguns dos temas que a gente vai tratar, né, Jéssica? Tem amor, tem doação, tem autoconhecimento. A gente vai Até abordar. Marcela Nascimento também colocou aqui que se perguntasse, é, se perguntasse algo, sabendo que seria o último dia, saberia que ele iria dizer: Filha, se em todo esse tempo você não aprendeu, não será agora, né? Eu acho que seria muito isso, né? E aí ela só daria um abraço nele bem longo, né? Eu acho que ele é o que o mentor Adriano falou também, né? A gente sempre veio, né? Vivenciando todo dia, aprendendo todo dia, em todos os momentos. Então, ele ensinou em todos os momentos, né? A gente aprende. E, como eu falei, né? A resposta está dentro da gente, dentro do que ele cultivou dentro de cada um de nós, né? É isso. Então, vamos Vamos lá. lá. O primeiro tema, já para a gente passar essa fase mais pesada, vai ser sobre a morte, né? E aí a gente vai sempre trazer alguns trechos do livro e fazer uns comentários e também fica aberto a algum acréscimo, colaboração ou até mesmo uma discordância, obviamente, por parte de vocês, né? Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abre bem o vosso coração para o corpo da vida, pois a vida e a morte são um.
assim como o rio e o mar são um. O que é morrer além de estar nu ao vento e derreter ao sol? E o que é cessar de respirar, se não livrar a respiração de suas incansáveis marés, que se elevam e expandem e buscam a Deus sem obstáculos? Só cantareis de verdade quando beberdes do rio do silêncio. E quando chegardes ao topo da montanha, só então começareis a subir. Então, essa questão da morte, né, ela é bem interessante, porque muitas das vezes a gente atribui a morte a algo mais difícil, né? Porque realmente tem a questão do nosso apego físico ainda, né, que nos leva a sentir a saudade, a falta, mas a gente também vê que a morte é você se despir, né? Como ele fala aqui, é estar nu, né, ao vento e derreter ao sol, é você se libertar de certa forma, né? Em tantos momentos, morrer é renascer, né? E a gente não morre só do ponto de vista físico, né? No ponto de vista material. Tanto é que depois a gente vai trazer uma fala do mentor onde ele diz que morrer não é físico, né? Em diversas situações a gente morre, né? Quando a gente finaliza algo, a gente morre e renasce em outro ciclo, né? Então, quando a gente está sempre descobrindo algo, então eu estou morrendo para aquele pensamento, para aquele entendimento que eu tinha antes de descobrir algo novo, né? E essa questão de se elevar e expandir, buscar a Deus sem obstáculos, muitas das vezes as pessoas vão atrelar a morte a isso, né? A você se libertar, né? E aí eu estou encontrando Deus, né? Em algumas religiões, morrer é se libertar e encontrar Deus ou não, né? E aí eu acho bem interessante quando ele coloca quando chegardes ao topo da montanha, só então que começareis a subir. Então é aquilo, né? Às vezes, muitas das vezes, a gente acha que a morte é o caminho, né? A morte é a resolução da vida. E muitas das vezes não é, até em vida mesmo, né? Em situações que a gente morre por dentro, aí é que eu preciso renascer. Aí é que eu vou começar a transformar, né? E evoluir ou modificar. Então, a morte ela vai ter um significado muito pessoal, né, para cada um. E ele traz de uma forma muito poética. Eu acho realmente o livro, as colocações, né, em certos momentos, muito poéticos. Aí pode passar, Rina. Oi, só um minutinho. Tá. E aí tem um. Tu volta? Pronto. Pronto. Eu acho que é um antes, certo? Que tem a do mentor. Ah, certo, depois agora. Pronto. Então tem, como eu estava falando, né? Tem lá nesse álbum do Spotify, né, que é um presente para a gente, né, sobre essas palavras do mentor. Então, ele tem um tema que ele vai falando, né, sobre construção e morte. E aí tem essa parte 3. Tu conseguiu o áudio, Rinaldo, para a gente Suzana, tu pode ajudar a gente aí? onde ele dá a Posso, vou pegar percepção aqui o dele, compartilhamento. Joia, Certo. sobre a morte. Tenho medo dentro de mim de, às vezes, não interpretar bem a dor. A dor é muito interessante. Por que a dor? E eu descobri que a dor e o prazer é o mesmo sentimento. Porém, um é agradável e o outro desagradável. Significa, então, que serve apenas para que nós possamos sentir dentro da alma aquilo que satisfaz e a insatisfação. E nessa coisa de construir, destruir, reconstruir, eu entendo a passagem da morte.
Sim, eu estou falando sobre destino. E a ponte que interliga esses destinos é a morte. Eu sempre achei que a morte era um castigo. Até que certo dia alguém me disse: não, a morte é uma bênção. O que pode ser terrível é a maneira de como se morre. Você precisa se entregar ao destino, porque você tem uma meta, a sua presença tem um porquê, e a sua ausência também. Porém, quando você provoca isso antes do tempo, quando um acidente, quando um crime, alguma coisa intervém na linha do teu destino, provocado pela ação de outro construtor em outro destino, aí é preciso reconstruir. Mas fique sabendo que toda dor, tudo que nos acontece, tem um sentido e tem um porquê. Podemos não compreender, podemos não aceitar, mas todos temos limites. Um homem que tira a própria vida cumpre o seu destino e provoca destinos. A ausência dele, a dor, a forma como ele se vai, provoca em todos ações e reações. E cada morte é uma história. Cada morte vai provocar atitudes. Quando um pai está presente, quando uma mãe está presente, o filho é um passarinho protegido pelo ninho. Mas quanto de nós não morremos todos os dias quando abandonamos nossos pais e nossas mães? Não será essa uma forma de morrer? Quando recusamos o que somos, quando fechamos nosso corpo, quando agimos de forma incorreta, não é a morte do correto? Não é a morte da outra forma? E quando passamos o destino, provocando destinos, modificando sistemas, não é morrer? Posso pegar novamente, né, Suzana, aqui? Pode sim. Quer falar, Rinaldo? Não, eu acho que você já tinha até comentado, Jéssica, não tenho a acrescentar porque foi a questão de ver também como um encerramento de ciclos, né? Que você falou quando o mentor citou aí no final a questão dando exemplos de família, ou até mesmo de situações que não necessariamente a morte física, mas significa também uma morte, né? Uma separação entre, por exemplo, de você se afastar de uma família, você se afastar dos pais ali a uma morte, e vários processos que não necessariamente a gente pode caracterizar como negativos, né? Porque também o mentor Esfera ensinou a gente que há uma distância, né? Ele usava muito o exemplo do Sol e da Terra, que se afastar demais, se afastar mais um pouco, esfria e a vida morre na Terra, como também se aproximar demais, queima. Então, assim, também não é uma questão aqui da gente julgar quando a gente comenta isso aqui, que há uma coisa negativa ou positiva, mas só que há ciclos e que não necessariamente a gente tem somente a conotação de separação física, né? Mas de várias formas, você deixa um emprego, você deixa uma cidade, né? Você deixa um vício, você deixa um hobby, você deixa uma atividade, várias, a todo momento, né? Há até uma relação com a respiração também, né? A inspiração e a respiração, né? Tanto é que quando a gente nasce, a gente inspira e quando morre tem a questão do último expiro, né? Então tem muita relação com várias coisas, né? Não somente a questão física. Mas essa questão de ciclo que você colocou foi muito boa. Gente, a gente vai passando aqui, mas se vocês tiverem alguma coisa para comentar, fiquem à vontade, tá certo? Isso. E aí ele vem falando, né, sobre o amor. E aí, pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para vosso crescimento, trabalha para a vossa poda.
E aí, né, surge a pergunta: como o amor pode nos coroar, mas também nos crucificar? E aí? Esse é o momento do grilo, né? Quando a gente escuta essa pergunta, automaticamente remete para o Cristo, né? Porque seria o sacrifício. O amor também nos mata, entre parênteses, entre aspas, nos sacrifica quando a gente é capaz de renunciar muitas vezes aos prazeres, a estarmos em primeiro lugar, a conseguirmos determinadas coisas em prol do outro, em prol de socorrer o outro, ajudar o outro, ver o outro crescer. Então, a gente pode fazer um ato de sacrifício por amor, né? E aí a gente vai sentir o peso e a dor disso. Vai ter um preço, né? Acho que me remeteu a isso. Eu entendi diferente, César. Diz aí. Porque quando ele fala aqui no final, trabalha para a vossa poda, é como se esse amor ele nos atrapalhasse, não no sentido de causar dor, mas de nos prender também. Então, talvez ele esteja se remetendo a uma forma de amor que a gente acha como a correta, que é esse amor mais material, de apego, e é esse sentimento que também nos atrapalha. O Rogério, aí nessa segunda parte da frase, eu já lembro da frase do Nego, que dizia: é preciso diminuir para que o outro cresça. Então, às vezes, o nosso crescimento está aparentemente no movimento contrário. Aí eu lembro da passagem também da Bíblia que diz: é melhor ser humilhado para depois ser exaltado. E essa frase do Nego que é preciso diminuir para que o outro cresça. Então, aparentemente parece uma poda, mas ela é necessária para trabalhar outras coisas na gente, dar espaço para o outro. Já que o tema, já que o elemento que ele traz é o amor nunca significaria nada negativo. Então, se a poda fosse uma regressão, alguma coisa assim nesse sentido, eu acho que não seria o amor. Aí a gente pode dizer, não, o outro tipo de amor. O amor, para mim, só existe um tipo, o bom, o benéfico, o 100%, o positivo, entendeu? Qualquer outra coisa diferente disso é o nosso jeito de amar, que na nossa ignorância faz pensar que é o amor, mas são erros humanos, já que o amor não comete erro, a gente comete. O César, realmente assim, o sentido vai muito pelo que você falou de um amor como algo Sacrifício. sublime, mas de fato, assim, a palavra amor, até o mentor comentou na segunda-feira, né, e muitas vezes fala isso, que a palavra amor aqui no português complica a gente, porque significa algumas Exatamente, é coisas, isso. né? Então, Aham, assim, os gregos resolveram bem isso porque separaram, né? Então, o é. amor, por exemplo, o amor eros, aí estaria mais relacionado, cabia essa interpretação aí que Rogério falou, no sentido de ter esse apego, esse desejo, né? Essa coisa Aham, é uma relação mais que existe uma correlação, né? Existe não é um amor de uma forma sublime. unilateral, né? Uhum, Existe também amor filia, que aí pessoas conhecidas também têm um relacionamento. E aí você já trazendo um amor ágape, que aí realmente é um amor de Cristo, né? O amor, e inclusive a sua analogia foi perfeita, né? Porque trouxe Jesus, mas esse amor ágape que é relacionado a ele como um exemplo, que é um amor que sai de você, né? É algo que sai de você, uhum. não é algo que tem uma correlação, não é algo que se busca em outra pessoa. Então é interessantíssima essa visão que o autor traz, porque ele vai trabalhar justamente que, assim, primeiro que a gente saiba que vai haver desafios, né? Desafios, desapego, lutas internas, né? Quanto à questão de moralidade, de coisas que a gente precisa trabalhar, né? Mas que, obviamente, é o caminho a se seguir, né? Mas Renan. que a gente também não se engane e nem acho, claro, e ninguém se engana, né? Inclusive, só de estar aqui reencarnado, a gente já sabe que a brincadeira não é tão, né? A brincadeira, o buraco é mais embaixo. Mas, enfim, essa ideia que ele traz, que a gente pelo menos compartilha desse amor universal, né? Mike E quer aí, falar. pode falar. É, essa
essa forma de se expressar o amor vai muito com o laudo de Hamilton que vocês colocaram. Tá dando para ouvir? Tá um sim. pouquinho baixo. Tá bem baixo. Deixa eu ir mais para perto. Vai muito com o laudo. Esse trecho que vocês colocaram reforça o laudo de Hamilton, que ele diz que a dor e o amor, né? A dor e a alegria são faces, como ele falou, da mesma moeda, só que uma é prazerosa, satisfatória, e a outra é a dor. Eu acho que é a lei da natureza, né? E se vocês prestarem atenção numa planta, que agora estou viciada em planta, numa roseira, eu estava vendo um vídeo sobre roseira, sobre podas, e muitas plantas, disse que a forma mais eficiente de fazer uma poda e aquela planta se expandir é podando a rosa. Exatamente a rosa com duas abaixo, um talinho abaixo com duas folhinhas, e daquilo dali vai aparecer no mínimo mais duas ramificações. E é assim que a planta fica frondosa. Então, vê se não parece, não nos remete que somos o micro e o macro, né? É a mesma filosofia, é o mesmo caminho para seguir. A coroa, que é o fruto, é a flor, é a coisa mais linda do mundo, e às vezes até dói você saber que tem que podar para ela crescer, né? É assim, é o amor, é a lei do amor. Senão a gente não cresceria. Isso é muito vivenciado também até com a questão com os cuidados quanto para quem tem filhos, né? Que muitas vezes assim tem que existir o não, né? E o não é um ato de amor, né? Então é para o crescimento, né? Mas E a inclusive gente esse exemplo da trata. roseira cai até com a frase, né? Vosso crescimento trabalha para a vossa poda, né? Para o vosso crescimento, né? No caso da rosa aí que você colocou muito bem que para crescer precisa ser podada, né? E muitas plantas também, né? Muitas. Faz parte do crescimento. O filho também tem que podar. Mais alguns pensamentos aí. Todas essas coisas o amor irá operar em seu interior para que conheçam os segredos de seus próprios corações e, através deste conhecimento, se tornem um fragmento do coração da vida. Quando você ama, não deveria dizer, Deus está em meu coração, mas sim, eu estou no coração de Deus. Essa assim, é bem espiritualista e bem interessante, assim, é legal esse texto. E antes ele faz uma comparação, né? Eu vou falar rapidamente para a gente não ter para que colocar no slide, mas ele fala assim, como feixes de trigo, o amor nos aperta junto ao seu coração, debulha para expor nossa nudez, peneira para libertar-nos das palhas e depois moe e amassa para nos tornar maleável. Então ele nos leva no fogo sagrado e nos transforma no pão místico do banquete divino. Quer dizer, aqui ele vem trazendo até como se o processo evolutivo, né? Então a gente precisa ser trabalhado, burilado, então faz parte dessa jornada evolutiva, a gente passar por certas situações e são coisas inerentes ao amor. É a expressão do amor a gente passar por isso e conseguir essa evolução. E ele faz essa comparação quando assim, os segredos dos seus próprios corações se tornem um fragmento do coração da vida, um coração só, coração da vida, né? E não deveria dizer Deus está em meu coração, mas sim eu estou no coração de Deus, né? É o amor como caminho para a evolução, mas também como um fluxo. É a gente se colocar num fluxo. O fluxo existe. A gente não traz, com amor a gente não traz
o fluxo para a gente, não. A gente se coloca nesse fluxo. A gente passa a expressar isso aí. E na oração, eu não sei se foi em uma das orações que se falou, ou um pouquinho antes que se comentou, né? Essa importância de que a gente o que a gente nutre e expressa na gente. Isso, o amor é algo até à parte, mas assim, tudo que a gente quiser trabalhar, seja paciência, seja, sei lá, humildade, né? Não é que a gente vai conseguir com outra pessoa, conseguir com a situação, conseguir com alguém. A situação vai nos permitir expressar isso. Quando a gente expressa, a gente tem. Eu acho que é uma ideia muito boa também quando a gente vai. O mentor falou no início, na oração, porque ele citou uma passagem de Jesus, né? Acho que no Monte das Oliveiras. Quando a gente vai para a oração de São Francisco mesmo, né? É bem interessante quando se coloca ali, amar para ser amado, né? Fica parecendo que, tipo assim, é uma troca. Quando eu lia primeiro, antigamente, né, dar para receber, eu ficava pensando, pô, isso é o quê? Isso é uma troca? Não, é porque quando você dá, você está no fluxo. Você entrou no fluxo, você já é doação. Quando você ama, você é amor. Então não é uma troca, não. É porque você que precisa ir, não vai vir de fora, né? Então a oração de São Francisco, pelo menos, traz muito bem isso e na oração no Monte das Oliveiras, quando fala, né, assim, de você expressar vamos dizer assim, eu não diria sentimento, né? Mas aquela condição para que você seja, você não vai encontrar generosidade. A questão de encontrar generosidade não depende de uma pessoa. Claro que uma pessoa sendo generosa com você, você está tendo contato. Mas no momento que você for generoso, você fizer um gesto de generosidade, você se tornou generoso, você entrou nesse fluxo, né? Então, assim, achei bem legal quando ele coloca, diferenciar, que não dizer que Deus está em meu coração, mas eu estou no coração dele, eu entrei nesse fluxo. Eu estou me colocando nesse fluxo, né? Claro que isso também não é fácil, não é do dia para a noite, mas a gente tem que, pelo menos, se colocar à disposição de tentar. Eu só queria pontuar uma coisa, Rinaldo. Eu acho que quando fala isso, né? De Deus está em meu. Não Deus está em meu coração, mas estou no coração de Deus, é a gente trocar de ter amor por ser amor. É o que você fala, né? É ampliar realmente no sentido de ser. Se eu sou amor, como você colocou, realmente de uma forma muito adequada, né? Porque quando eu sou amor, eu entro no fluxo, né? De tudo, do que vem como amor. Se eu faço uma generosidade, não é que eu estou fazendo, é porque eu sou. Nesse momento, sempre vai vir algo em troca. Não é o dar e receber como algo obrigatório, como você bem falou, né? Mas quando a gente dá, automaticamente a gente está recebendo. A questão é que às vezes a gente não percebe isso, né? A gente não tem a sensibilidade, a consciência, às vezes, né? De perceber que quando eu estou doando, eu estou recebendo muito mais, né, do que doando. Então, acho que não é trocar o ter amor por ser amor num modo mais amplo, né, mais universal de indivíduo, né, de espírito. E se a gente fosse colocar como leis herméticas, aqui a gente está na lei da vibração, né? A gente está vibrando e por isso está sintonizando, né? Ou lei da atração. Mas beleza. Um E outro aí ele trechinho. fala, né? O amor nada oferece além de si mesmo e nada recebe além de si mesmo. O amor não possui, tampouco pode ser possuído, pois o amor se basta em si mesmo. O amor não tem outro desejo senão de realizar a si mesmo. A gente traz esses dois parágrafos. O primeiro parágrafo, né? Ele lembra muito a passagem da carta de Paulo aos Coríntios, né? Que é uma carta muito linda e ele vai falar justamente dessa questão de como ele enxerga, de que não tem essa questão de posse, não tem várias coisas, né? Basta em si mesmo. Até porque é algo que você se torna, não é algo que você consegue de outra pessoa e de alguém. Esse segundo parágrafo a gente tem que colocar porque a gente sempre tem que puxar um pouquinho, né? Assim, fazer uma média, né? Então, como muitas vezes o mentor Adriano fala
da definição para ele de amor como poder de realização, e por favor me corrija, mentor, se eu estiver errando aí na definição. Então veja que Khalil Gibran também traz aí: o amor não tem outro desejo senão de realizar-se a si mesmo, né? É como realização. Então, ou seja, não tem desejo. Ele é algo para se realizar, é algo para é mais do que um sentimento, né? É você poder, como é que se diz, construir e entrar nesse fluxo divino, né? E Jéssica foi muito feliz, aliás, perdão, Rogério fez essa observação na colocação dele, né, da pergunta, quando ele diz assim, ó, a resposta seria ame, ame sem limite, ame sem, né, sem olhar, ame, simplesmente ame. E, de fato, né, e o mentor Esfera falava muito que o amor vence, né? Então, assim, é a questão do amor como resposta. O amor vai ser a sua resposta para muita coisa. Ou seja, se conseguir, você vai estar no caminho que não vai errar. Dificilmente vai errar. E quando errar, você vai estar numa intenção a melhor possível. Então, isso aí a gente dá um débito e crédito e ainda fica no lucro, né? Aí a gente vai agora para mais um trechinho, porque a gente está trazendo alguns trechos do profeta de Khalil Gibran, mas a gente não poderia deixar de trazer também as palavras do nosso profeta, né? E aí eu vou tirar aqui o compartilhamento, pedir novamente a ajuda valiosa, preciosa de nossa querida Suzana. Suzana nunca precisa dar tema na EFE, porque ela participa ativamente de todos os temas. Para os que não sabem, significa que conheço, eu te admiro, eu te respeito. E é em cima desses valores que nós vamos dar o nosso bom dia de hoje, tá? Hoje eu comecei o dia trabalhando muito os pensamentos e alguns livros sobre Buda. Eu gosto muito de trabalhar a filosofia daquele que foi os primeiros Budas. É muito interessante essas colocações. Mas eu queria dar um bom dia hoje para uma pergunta que me foi feita ontem, cuja dificuldade de respondê-la foi imensa. A pergunta foi: como se pode provar o amor? É muito difícil provar o amor, porque o amor está em nós. E ele está em nós, e todos que se aproximam receberão esse amor. Não há um amor exclusivo. O amor, para quem ama, é amar. O amor não é uma coisa particular, individual. O amor é uma coisa real, que está em quem ama. O sujeito que ama, ele é amor. Ele não busca o amor porque ele tem o amor. E o amor costuma, de alguma forma, se traduzir em tudo que ele toca, em tudo que ele busca, porque ele é amor. E ele será amado por quem tem amor. Então o amor não é algo que eu vou buscar. O amor é algo que eu preciso possuir. Se traduz bem numa frase cristã: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Essa frase diz muito. Ela diz que quem o é, recebe de acordo com o que é. Então, o amor é uma coisa que tem que ser trabalhada e sentida em nós. O amor é querer bem a vida, querer bem a si próprio e, do mesmo modo, querer bem ao outro. Sim, o amor é fácil de conjugar. A paixão, difícil de compartilhar. Pensem nisso. Amanhã eu continuo, sim. Que Deus nos abençoe. O bom é o sorrisinho maroto quando falou de paixão, né? Paixão é difícil de compartilhar. E outra coisa que eu notei agora, né? Porque agora, quando saiu o compartilhamento, eu estava olhando o chat, né? E o mentor Esfera falou aí da misericórdia, dizer que é o misericordioso, que foi comentado também no chat
pelo nosso mentor Adriano Santana. Voltando aqui o compartilhamento. Deixa eu ver. Aí a gente vai para um outro tema sobre o doar, né? Doais pouco quando doais vossas posses. Só quando doais a vós mesmo é que doais verdadeiramente. Pois o são vossas posses, além de coisas que mantendes e guardais com medo de precisá-las amanhã? Há aqueles que dão pouco do muito que possuem, e eles doam em busca de reconhecimento. E há aqueles que têm pouco e doam tudo. É através dessas mãos que Deus fala. Observai primeiro se vós mesmos mereceis ser um doador e um instrumento de doar. Pois, na verdade, é a vida que doa a vida. Enquanto que vós, que vos considerais doadores, sois apenas testemunhas. Essa questão do doar, né, é algo muito genuíno, né? Quando ele fala doar o que a gente tem do ponto de vista material, isso é muito pouco, né? Mas quando eu me dou por inteiro, quando eu me entrego de quem eu sou, do que eu estou fazendo naquele momento, né? Quando eu estou realmente entregue ao momento presente, como a gente está aqui, né? Vivenciando esse momento. Acho que todo mundo está se doando, porque eu estou realmente me entregando a essa vivência, a esse momento que a gente está vivenciando, né? Então, isso é que é visto como a verdadeira entrega. A posse, né? O que são as posses, além das coisas que mantêm guardadas por medo, né, de precisar amanhã, né? Eu vou doar algo, mas ainda assim eu tenho aquele apego, né? Eu ainda fico, mas será que eu não vou precisar? E às vezes isso faz com que a gente dê um passo atrás e não doe, porque a gente ainda tem o apego de talvez precisar daquilo, né? E isso não é a doação de si por inteiro, né? Não é se entregar. E quando se fala realmente de doar por reconhecimento, isso você faz, né? Eu acho que às vezes é melhor nem doar, né? Se eu vou doar esperando um reconhecimento, esperando algo em troca, isso não é a doação genuína, não é a doação de amor, né? Que deveria ser a doação que todos nós deveríamos buscar, deveríamos fazer, né? E aí ele fala também de aqueles que têm pouco e doam tudo, né? Tem aqueles que têm pouco e doam tudo, né? É através desses que Deus fala, né? Às vezes a gente vivencia realmente, né? Ou vê alguém que tem pouco e está ali doando o pouco que tem, e a gente se pergunta, nossa, como, né? Nesses momentos eu me sinto tão pequena, né? Diante de pessoas que têm pouco, mas doam pouco que tem. Então, eles doaram tudo, né? Se eu tenho pouco e dou o pouco que tem, realmente ele doou tudo o que tinha, né? Porque ali não restou nada, ele doou a si, né? E aí, quando ele fala, pois na verdade é a vida que doa a vida. Então, é aquilo que Reinaldo veio falando, é o fluxo, né? É o doar e receber. Quando eu dou algo, a vida vem, né, e me preenche. Então, eu estou sempre, quando eu entro uma vez nesse sentido, né, nesse fluxo de amor, de doação, de entrega, então eu vou vivenciar isso para minha vida, né? Eu vou realmente ser doação, né, e não fazer doação. E tem também a fala do mentor em seguida sobre o doar, né? E nessa última frase aí, quando Jéssica comentando, né, que você, nesse fluxo, né, de dar e receber, na verdade, você também está demonstrando suficiência, né? Então, quando fala assim, tem pouco e doa, e que, o que significa muito. Essa questão do fluxo e essa questão do que a vida traz é justamente porque você está mostrando que aquilo ali não. Primeiro, o primeiro passo é que aquilo ali não é necessário para a sua vida, né? Então você está se concentrando em outras coisas, você está se concentrando no que é necessário
e está cortando supérfluo. E a gente teve, se a gente for ver só essa, né, por essa visão material, a questão, o tema até que Kelly trouxe, muito bom sobre minimalismo, né? E confesso que ainda sou acumulador, né? Não vou mentir, mas assim, um outro sentido que a Jéssica trouxe no começo, que é importantíssimo, né? Que é o doar de si mesmo, né? Então, o bem mais valioso que nós temos é o nosso tempo, né? Então, assim, é o bem mais valioso. Então, cada minuto, cada hora, cada segundo que você doa, você está doando o seu tempo mais valioso. E não necessariamente precisa ser alguma coisa, uma obra, e não sei o quê. Às vezes até uma conversa, até às vezes ouvir, né? Como o mentor Adriano fala muito, né? Que é importante, né? Inclusive em situações mais críticas, né? A gente se colocar para ouvir já vai valer muito. A gente já está fazendo uma doação espetacular e às vezes nem dá conta. Acolher também é, né? Essa questão do ouvir, né? Quando eu acolho o outro, eu estou doando, né? Um pouco de mim. Su, vamos lá? É um trio hoje, viu? É Jéssica, Rinaldo e Suzana, por ordem alfabética aí. O valor de ir a um abrigo de idosos, procurar aquele que não tem visitas, o valor de reconhecer o político sério, honesto, que quer fazer o melhor pelo seu povo, por sua gente, um sujeito incrível, conheci há pouco tempo, já o amo tão profundamente, independente de qualquer valor, independente de qualquer coisa que ele possa fazer por mim, pela escola ou pelo que ele acredita. Gosto dele. Achei ele honestidade em pessoa. E olha que são poucos os homens que eu conheci que pude olhar nos olhos e ver honestidade em pessoa. Pode ser até que amanhã eu passe por alguma decepção, mas tenho certeza que este homem que eu conheci há pouco tempo é um sujeito extremamente honesto e trabalhador. Como é importante ver mulheres que são bonitas e ao mesmo tempo buscando a verdade do seu coração. Como é bonito ver o campo do jardim. Ah, meu Deus, minha jardineira. E como é bonito ver as estrelas, símbolos da fé. Como é bonito ver o que João faz na união do vegetal. Como é bonito amar profundamente o que Érica, com que o poder do rei que transforma. Como é bonito ver a evangelização. Como é bonito ver a Grécia nos lábios de Adriano. Como é bonito ver a igreja, a religião e a fé na voz e na força de Roberto Nascimento como padre e ver também de Roberto Araújo, um bom e amado presbítero de uma igreja. Como é bom ver pastores amigos trocando ideias na rua e me incentivando a continuar nesse trabalho. Como é bom eu ver pessoas que precisam das igrejas e encaminhá-las para o devido lugar, no devido tempo. Ó Deus, eu só posso te dizer obrigado. Que nesta manhã todos possam testemunhar que o amor é possível. Amor não se precisa levar para a cama. Amor muitas vezes não se precisa ser na mesa. Amor pode ser até à distância. Amor pode ser de várias e várias formas. E feliz é o homem que conseguiu unir todas as formas em um só amor. Bom dia. Sayabona. Chicobá. Louvado seja Deus. Amém. E assim seja para todo sempre. E assim começa meu bom dia. Bom dia. Sayabona.
Rina, acho que Rina, eu teu não tô áudio te tá vendo, não. desligado. Tá no mudo. Tá desligado ainda. Agora. Pronto. Eu tive que parar o compartilhamento porque eu não sabia como achar com compartilhamento, não, Suzana. É muita tecnologia. No final do áudio aí, do Bom Dia, né? O Mentosfera traz essa questão aí, ele coloca o amor aí como doação, né? Como poder de realização, né? Poder de realização na vida do outro, né? Tanto que o título que foi dado muito bem aí pela equipe, né? Do Spotify aí, a gente expressa mais uma vez a gratidão, o trabalho de Babi, Carol, Sul e a equipe aí envolvida, demais pessoas que a gente não saiba quem são, o valor do auxílio ao próximo, né? E ele, nesse áudio, né, pelo menos nessa parte do áudio que a gente trouxe, ele vai justamente exaltar vários trabalhos que são feitos, tanto dentro da EFE como também fora da EFE, né? Falou aí do pastor que chegou, que participou da EFE por um bom tempo, né? O presbítero, na verdade, estava em treinamento para se tornar pastor. O padre também, que frequentou a escola por algum tempo, né? Então, ele colocando aí essa questão do amor como doação, né? Como ele chegou no final a especificar. A gente vai entrar em mais um, talvez, acredito que o último de hoje, né? Pelo horário, é o último hoje, aí a gente encerra. E quem sabe 2022, né, Jéssica? A gente traz aí os três que Conversa ficaram sábado que faltando. vem. Já estiquei aqui com o Eduardo. Olha, e aí ele pergunta, né? Fala-nos sobre a alegria e a tristeza. E aí, quando estiverdes alegres, olhai no fundo de vosso coração e achareis que o que vos deu tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegria. E quando estiverdes tristes, olhai novamente no vosso coração e vereis que, na verdade, estáis chorando por aquilo mesmo que constituiu o vosso deleite. E aí a gente, né, pergunta: vocês identificam isso nas suas vidas ou nas vidas de outras pessoas, né? Essa alegria e a tristeza no mesmo momento, né? De certa forma harmônico, e que a fonte da tristeza é a mesma fonte da alegria e vice-versa. Acreditam nisso? E aí fiquem à vontade para compartilhar com a gente. Não precisa nem ir longe. Nessa aula mesmo, vocês botando as aulas do mentor, a hora eu choro, a hora eu rio, a hora eu fico com saudade, a hora eu fico coisa. Então, tá aqui o mentor sendo, nessa aula, sendo esse motivo aí. Teve um trechinho do primeiro áudio, né, que até Maeli repetiu, né? Maeli repetiu o trechinho, mas repetiu que ele falava justamente dessa questão aí, né? Da alegria, ele usava outros termos, né? Prazer Prazer. e dor, né? Se eu não me engano, foi prazer e dor, mas trazia nesse mesmo sentido, né? Que é a mesma face são duas faces da mesma moeda, né? Eu tinha visto, Tati, assim, eu achei bem legal, eu vi um vídeo faz algum tempo do Lama Santem, né? Eu acho que é do Rio Grande do Sul, né, ele. E foi um vídeo, ele começava, boa parte do vídeo ele trazia justamente essa questão da alegria e da tristeza, e ele dava vários exemplos de que estão na mesma, assim, em o mesmo fato, a mesma situação, a mesma condição. E aí, gente, fiquem abertos aí, eu estou falando, mas fiquem abertos, inclusive, para discordar, achar, colocar sua opinião, né? Mas se a gente for ver, pode ser casa, pode ser emprego, pode ser relacionamento, né? Vai ter momentos de alegria e de tristeza. Inclusive, a tristeza pode ser somente, e não é somente, né? Mas assim, pode ser até a questão da apreensão que você tem de perder, né? Porque às vezes, assim, você pode nem estar passando por um momento que diga assim, ah, aconteceu algo errado.
Mas se você já fica, se você já está no desejo, no apego, e já fica com medo de perder, o medo de perder já é a tristeza, já é a causa do sofrimento daquilo ali, né? Aquilo ali está te trazendo prazer e alegria, mas ao mesmo tempo você não querer perder, o apego já lhe traz também, no mesmo fato, na mesma situação, na mesma condição, lhe traz tristeza, né? E eu acredito muito nisso, sabe? E assim, eu acho que a gente tem que justamente trabalhar, e aí dentro do budismo se vê muito, né? Assim, Carol, tá, podem falar mais, mas é a questão do equilíbrio, né? Tati repete muito essa questão também de que se deve evitar o apego e a aversão. Agora, quando ele colocou, tem um outro texto, deixa eu dar uma lida aqui, que eu acabei não colocando. Ele fala assim, ele coloca, inclusive, perguntando, né, qual é a maior, se é a tristeza ou se maior é a alegria. E ele sempre vai repetindo essa coisa, né, que uma traz consigo a outra, né? E a gente, quando a gente viu esse texto pela primeira vez e foi relendo e tal, vem muito à mente essa ideia da lei do ritmo, né? A lei hermética do ritmo, né? Então a gente tem dois polos aí, né? Tristeza e alegria, e esse pêndulo, você imagine, normalmente não chega ao extremo, mas em qualquer lugar que ele esteja de um lado, a tendência é que depois de algum tempo ele se coloque do outro lado, né? Na mesma altura. Seja, por exemplo, se fosse lá em cima, ele possivelmente, se você soltar um pêndulo, claro que um pêndulo numa situação ideal, né? Porque aqui a gente está numa situação ideal, mas ele faria esse movimento aí, né? A gente traz, deixa eu fazer aqui só rapidinho o adiantar do tempo, mas se a gente coloca, eu estou aparecendo aí? Tá sim. Se a gente coloca aqui o pêndulo e solta, ele tende a ir na mesma altura que eu soltei, né? Se eu soltar daqui de cima, a tendência é ele chegar aqui em cima. Se eu solto ele aqui, ele só vai até mais ou menos aqui. Então, existe esse ritmo em nossas vidas, em várias coisas, né? Em várias situações, em várias emoções. E acredito que um caminho é a gente aprender, primeiro, aceitar, né? Que é duro, é difícil, né? Mas a gente aceitar. E se a gente acreditar, a gente saber que vai passar, né? Claro que é fácil falar, mas a gente acreditar nessa lei e acreditar que sim é possível. Existem os mecanismos, aí eu deixo para os universitários depois falar, né? Principalmente aí, eu acho que quando a gente vê o tema de alquimia mental ou um tema que traga elementos do budismo, vai acrescentar em muito, enriquecer em muito. Mas primeiro a gente aceitar e a gente saber que quando aquela tem uma frasezinha que é colocada como de Chico Xavier, né? Acredito que essa é dele mesmo. Eu sei que é que tudo passa, né? E é interessante que normalmente quando a gente pensa no tudo passa, a gente pensa quando a gente está num momento de tristeza, né? Mas é importante a gente lembrar também quando estiver num momento de alegria. Porque a ideia é, Rinaldo, mas a alegria não é bom? Não, a alegria é bom. Mas, de repente, a euforia, de repente, a coisa mais extremada, você, inclusive, até já entra naquela de ter medo de perder, né? Lembra, não tem uma expressãozinha tipo, amanhã eu vou ter muita raiva, porque eu ri muito hoje, amanhã eu vou ter muita raiva. Você já fica até com medo e começa a vibrar, né? Mas você já fica até com medo, porque você está nessa expectativa. E rapidinho eu queria contar, se teve uma história que marcou muito, eu já contei no Caminho da Luz, mas que eu achei muito interessante, que foi com a escritora daquele livro Rezar, Amar e alguma coisa a mais. Comer, rezar e amar. Como? Comer, rezar e amar. Comer, Rezar e Amar. Eu não li o livro, né? Eu assisti o filme. Mas ela dando uma entrevista... Como? Isso. Elizabeth Gilbert. Gilbert. Pronto. Ela deu uma entrevista e ela falou, depois que ela tinha escrito já várias coisas e alguns livros,
e não tinha tido sucesso. Então, ela, com esse livro, obteve um sucesso extraordinário, né? E após esse livro, quando ela estava escrevendo o próximo, ela já estava pensando assim: e agora? Como é que vai ser? Dificilmente eu vou conseguir o mesmo sucesso do anterior. Porque, tipo assim, né? Você foi nas alturas ali. Você conseguir de novo, realmente é algo muito difícil de acontecer, né? Então, ela foi se preparando para isso e pensou assim. E ela começou a ficar preocupada e começou aquilo ali a ficar travando, né? Mas aí ela centrou e disse assim: bom, qual é a minha casa? A minha casa é o seguinte: o que é que eu gosto de fazer? A minha casa é escrever. Então, assim, vai ter uns momentos que vai ter um super sucesso, mas vai ter um momento que vai ser um fiasco. Eu vou receber várias críticas, mas eu vou continuar na minha casa. Eu vou continuar escrevendo. É o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, o que eu faço há muito tempo, antes mesmo de obter esse sucesso. Quantas vezes eu não levei porta na cara? Então, pô, agora eu vou me desesperar? Não. Então, isso foi o que ela usou para tentar se manter no eixo e continuar escrevendo, porque ela já não estava nem conseguindo, né? Então, assim, foi bem interessante porque todos nós temos o que a gente tem, a aptidão, a afinidade. O mentor trouxe 2 semanas atrás o tema sobre propósito. A gente tem, claro que muitas vezes a gente precisa descobrir isso, né? Tá numa caminhada, mas a nossa missão, o nosso propósito, o que é que a gente faz de melhor, o que a gente faz de amor, e a gente trabalhar e continuar fazendo. É o processo. É buscar continuar centrado e concentrado no processo, no hoje, e não no resultado, né? Deixa eu ver só. Aqui. E aí tem umas palavrinhas do nosso profeta, né, Jéssica? Liberdade não é chorar, não é doer. Liberdade não é sorrir, nem se alegrar. Liberdade é ter causa para tudo isso. A gente tem esse também é um áudio que está no Spotify, Liberdade, né? E a gente pegou assim alguns trechos também dele, não só. Aí nesse caso não vai o áudio, mas vai um trecho, né? Desse áudio e ele colocando aí, né? Que não é sorrir, não é se alegrar, não é chorar, é ter causa para tudo isso. É a gente prestar atenção na essência, é a gente prender a nossa atenção na essência, prender a nossa atenção no que é fundamental. E o resto, as consequências da vida. O ritmo vai nos trazer momentos de alegria e de tristeza. Ninguém, impossível. Eu não gosto de usar essas palavras tudo, nada, impossível, mas assim, eu não conheço, eu desconheço alguém que tenha tido só alegria. E arrisco dizer também que desconheço quem tenha tido só tristeza. Obviamente que a gente vai ter pessoas que passam mais parte do tempo com o pêndulo de um lado, mas vai vir para o outro. E às vezes até pode ser que não seja, vamos dizer assim, a compensação do pêndulo não venha nessa experiência, mas vem em uma outra, né? Ou essa a gente já está tendo uma compensação de outra, né? Do mesmo jeito que a expressão, né, Suzana, é dizer assim, eu estou rindo muito, amanhã eu vou chorar, quem sabe eu não ri muito na encarnação passada. Mas assim, gente, trouxemos aí algumas partes do livro. Teria mais 3 pontos que a gente trouxe, né, para fechar com 7, que é um número bom. Vai Mas colocar o aí, último vídeo, Rina? não tem. Agora, para esse tema não tem, não. Ah, tá. Seria para o final, aquele. Aí a gente, Jéssica, se quiser falar mais alguma coisa, mas aí a gente, por hoje, encerra, a gente pode depois aí ver uma outra data e passar esses outros 3 temas para a Sábado gente que vem, trabalhar. que tal? Jéssica, fique à vontade aí, viu? Não, Falar alguma então, coisa. eu acho assim, né? Que, claro, como eu já disse, né? Meu amigo mais sabido, né? Aprendi muito com ele hoje, querendo ou não. Mas, assim, é muito do que toca na gente, né? Das nossas experiências, do que a gente vivencia no nosso dia, é saber que o que vai e volta, né? O que tem uma face também tem a outra, é saber administrar e vivenciar dentro do que nos vai ser ofertado, né? E como eu acho que você falou uma coisa que ficou muito agora para mim, é essência, né? É a essência
de quem nós somos. E aí, né, os eventos, os temas, né, os questionamentos que ocorrerem, a vida vai, né, nos ofertando para lidar da melhor forma. Então, só queria finalizar com isso e agradecer, né, a Gratidão, presença de vocês. Gratidão, 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 gratidão. gratidão, gratidão. Gostaram? Demais, hein? Ativa o microfone, minha gente. Microfone, câmera, vamos bater palmas. Arrasaram, Essa maravilhoso, dupla maravilhoso. superou Amei, amei, amei. Mas eu quero ouvir alguém de vocês, né? Simone, que está na sala, fala o que é que achou do tema, Mônica. Forte, Drick. Forte. Acho que essa é a primeira aula que eu participo de vocês online. Para mim ainda é muito difícil ouvir os ensinamentos na voz de Hamilton, mas é um exercício, né? Porque acho que a coisa que ele mais nos ensinou é sobre o amor. E vocês estão de parabéns, gente. Está lindo. A gente realmente precisa exercitar e colocar em prática tudo que nos foi ofertado, né? A gente precisa viver e exercitar aquilo que a gente foi preparado, né? Mas aula fantástica, Rina, Jéssica, Su, maravilhoso poder estar com vocês. Não vejo a hora da gente poder estar na EFE de novo, né? Mas amo vocês também. Mas é muito difícil ouvir a voz do Nego. Muito, muito dolorido ainda. Mas obrigada, gente. Obrigada pelo dia de hoje. É isso aí. Realmente a saudade bate forte quando a gente escuta a voz dele, né? Esse projeto das meninas realmente é fonte de alegria e de tristeza, como bem disse Tati. Simone, tu não tem noção como é separar os vídeos que vão lá para o YouTube, assistir as coisas, tudinho. E toda vez que mostra Eu um acho que a vídeo gente... ou um som dele, a netinha dele corre para ouvir. Não, Vivem logo para a sala. E os áudios de bom dia tinham que era quando entrava mensagem no celular dele, né? Isso é muito, muito característico. Mas todos nós precisamos vivenciar isso e a gente precisa seguir, né? É isso mesmo. E sobre o tema especificamente, eu acho que tem que continuar a próxima semana, porque a gente tem muito que aprender com o Khalil Gibran. É maravilhoso ver a forma como ele se expressa, né? Ele realmente consegue tocar a alma com a forma como ele coloca as coisas que ele interpreta, a forma como ele interpreta a Você veja, vida. Adriano, que vem de 1905, né? E a gente Sim. está em 2021 tentando aprender sobre o mesmo assunto. Ou seja, ainda não aprendemos, né? A aula não foi Porque o cara... compreendida, né? Não, porque o cara falou em 1905 e parece que é do dia de hoje. Então, o quanto a gente precisa aprender e evoluir, né? Isso mesmo. E como Helena lá, a filósofa que eu citei, né? Ela diz que Khalil Gibran escreve em camadas. Você, quando lê e relê o texto, você descobre outras, nas entrelinhas, outras mensagens. Porque ele fala para a alma, e quando fala para a alma não é estática, ela evolui, ela é dinâmica, ela aprende, ela amadurece. E quando a gente amadurece, nossos olhos veem a vida de uma forma cada vez mais profunda, diferenciada, né? E ele tem esse dom de deixar viva as letras que normalmente são mortas. Eu vejo muito assim. Gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fale, mas eu estou satisfeito e feliz com esse tema. Estou muito feliz e orgulhoso dos meninos, de Jéssica, de Rinaldo, um mentor maravilhoso. E essa mentora aí, também maravilhosa, trouxe muito bem e apresentou muito bem o tema. Confesso que estou ansioso para a continuidade dele na próxima semana.
Complementa aí, Rinaldo, para ser mais 7 tópicos que deu perfeitamente dentro do tema, do tempo da gente. Beleza? Algum recado, gente? Não, é só combinar depois, assim, a gente fechar essa agenda aí com Jéssica e também ver com a questão com o Eduardo, né? Que o Eduardo está programado para próximo sábado. Mas aí durante a semana a gente vai conversando sobre isso. Tem um aviso, né, Drick, só para relembrar quem não estava no começo, tem o chá de fralda virtual, né? Fala aí, Tati, um pouquinho, de novo. Fala de novo, Tati. A mamãezinha e a vovó estão no Facebook também aqui assistindo. Então, nossa Teca, filha de Sueli, tá gravidíssima, com quase 8 meses, e fez uma rifa, né? Que Céssia até tirou onda. Como assim? Ela ainda vai dar um prêmio de R$ 100? Aí eu já tô pentelhando, que quem ganhar esses R$ 100 já devolve, por favor. Então, ela botou esse prêmio, né? Tem uma rifa que você escolhe um número de 1 a 100, e o prêmio é esses R$ 100 e uma planta ornamental que ela quer dar. E os números do tarô aí já estão se acabando, pelo menos os arcanos maiores, então corram para escolher, entendeu? E tem algumas pessoas me procurando para me dar o dinheiro para eu poder comprar a fralda. Estou super à disposição e eu mesma vou lá levar na casa dela. Então, quem puder, quiser participar nesse momento de mais um bebê efesiano chegando, a gente entregar essa fralda é um símbolo da gente botar uma energia nessa chegada desse bebê, né? De uma família que a gente ama tanto. Oi? Quem quiser dar o dinheiro da fralda, quem quiser dar mais R$ 70, leva os produtos de limpeza, né? Também. Beijos, meus amores. E também Beijo, para recado lembrar o dado. pessoal de responder o questionário, tá? Quem não souber do questionário, qual o link e tudo mais, fala comigo, fala com o Drick, dá uma olhada no grupo oficial, que a gente tá com essa missão de tentar saber em que nível nós estamos da vacinação de Covid, né? Para a gente tentar fazer essa retomada de uma forma mais segura, tá? Então, só deixando esse pedido também agora no final, que tem um pouquinho mais de gente, tá bom? É isso aí. Valeu, boa semana a todos. Obrigado a vocês. Tchau, 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 gente. bebê!